Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro com muitas notícias importantes, algumas muito positivas para o povo brasileiro e algumas notícias muito negativas para essa gente que fez muito mal ao povo brasileiro. Hoje está marcado mais um encontro do ex-presidente da República com a Polícia Federal. E isso vai ser uma rotina, porque a enxurrada de processos ainda mal começou. E são muitos. Quando a gente tiver uma mudança na Procuradoria-Geral da República, todos os crimes que foram cometidos por essas pessoas ao longo da pandemia, eles vão ser reavivados, eles vão ser expostos. Existem prestações de contas aí, não só com o Brasil, mas com a humanidade, né? Com os direitos humanos do planeta, porque o que aconteceu com o nosso país não pode passar despercebido, além de tantos outros crimes que foram cometidos paralelamente contra o povo brasileiro ao longo do governo. Ontem teve uma situação que eu estou notando que passou muito despercebida pelo olhar da grande mídia e pelos meus amigos também que estão nas redes sociais, que foi a entrevista coletiva convocada pelos advogados do ex-presidente da República para, teoricamente, explicar algumas coisas. Eles se posicionaram ali no sentido de explicarem, não tentar explicar como é que foi essa circulação de dinheiro pela conta da senhora Michele, como é que foram esses pagamentos, enfim, tentaram explicar ali, colocando a coisa num patamar menor, né, de importância criminal, porque as importâncias envolvidas não seriam muito grandes. Só que esse foi o mote aparente, mas o que eles queriam mostrar mesmo é que o ex-presidente da República fez um envio de $135 mil para o exterior, para uma conta dele em Miami, que foi aberta. Segundo a justificativa apresentada, é que ele temia por variações na economia aqui do nosso país com o governo Lula. Mas será que essa é a verdade? Ninguém ficou desconfiado com esse tipo de informação, não? A gente vai falar aqui sobre essas questões e desvendar, né, o que está por trás dessa história fantasiosa que foi apresentada ali pelos advogados de defesa do ex-presidente da República. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende o nosso portal, enfim. Nós todos os dias abrimos aqui um chat para bater um papo entre 5 horas e 5h30, você está convidado também, e se puder, a se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui e prestigiar ainda mais os nossos encontros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, situações incríveis. Em primeiro lugar, notícia positiva. Petrobras anuncia nova política de preços para preços dos combustíveis em substituição ao PPI. Olha, essa notícia por si só já é muito positiva. Agora, ela tem que acarretar um resultado prático na ponta. Nós não sabemos, porque ainda não foi detalhada, essa nova política de preços. O que vai importar para o Brasil é que os preços dos combustíveis na bomba caiam e caiam bem, porque eles estavam equiparados ao dólar, ao que é praticado no mercado internacional para países que não produzem petróleo. Não é o caso específico do Brasil, que tem uma autossuficiência muito grande em vários setores envolvendo energia, gás, gasolina, metanol, enfim. Muitas situações ainda vão ter que ser esclarecidas ao longo do dia, ao longo das semanas, né? E certamente, se tivermos de fato uma redução de preços, isso vai impactar positivamente na economia do nosso país. A gente está tendo também uma queda do dólar que está se mantendo, né, nas últimas semanas, e se isso continuar também, nós teremos impactos positivos para o povo brasileiro, para a economia. Então, esse é um ponto muito positivo para todos nós, para o Brasil e para o governo, né? O Lula hoje deve estar comemorando bastante, eu estou vendo muitos comentários de muitas pessoas ligadas ao governo, de deputados, políticos, enfim. Todo mundo muito feliz com essa mudança, com essa derrubada dessa PPI. No entanto, gosto de sublinhar, né? Vamos acompanhar e vamos torcer para que a nova política de preços seja uma política que tenha esse resultado final, porque é o que interessa para todos nós, né? E eu acredito que vai acontecer isso sim. Bom, e uma notícia também que não é positiva, no meu modo de ver, arcabouço. Relator blinda salário mínimo e inclui sanção a reajuste de servidor e concursos públicos. Entenda. Então, gente, o Haddad apresentou um projeto
de reforma fiscal, né? Um novo arcabouço fiscal, é o termo que está sendo utilizado, e essa proposta já foi objeto de críticas no campo da esquerda, no campo do progressismo, porque ela seria muito tímida e impossibilitaria o governo Lula de fazer investimentos que realmente animassem a economia e fizesse o Brasil dar uma guinada muito grande em relação àquilo que tem acontecido nos últimos anos aqui no nosso país. Então, esse projeto do Haddad já estava sofrendo críticas e passou agora a sofrer cortes muito intensos com um novo relator a serviço do mercado financeiro, dos grupos econômicos, da elite econômica do nosso país, elite financeira, né? Eu sempre tenho dito aqui para vocês que nós temos aqui no Brasil um permanente conflito de interesses de classes. As nossas classes sociais de trabalhadores, profissionais liberais, do povo brasileiro em sua grande maioria, têm os seus direitos comandados por uma pequena elite que organiza a economia do Estado brasileiro para seu interesse próprio. Essas pessoas não têm compromisso com o povo brasileiro. Eles têm muito mais conexões, isso é histórico, gente, desde séculos atrás, né? Tem conexões com os grupos com os quais eles têm identidade fora do nosso país, os industriais de fora do nosso país, os especuladores de fora do nosso país, o setor energético de fora do nosso país, o setor banqueiro, né, o bancário de fora do nosso país, e não tem um compromisso direto com o nosso desenvolvimento enquanto nação. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar sublinhando. Então, esse arcabouço fiscal, ele veio de encomenda, mais reduzido em termos de expectativas de investimentos públicos, né, para beneficiar exatamente esses grupos que se nutrem aqui no nosso país desse tipo de modelo. E daí a gente passa por essas duas notícias, né, a muito positiva e a outra que eu diria preocupante, porque vai manietar o governo Lula, a gente não tem que ter ilusão em relação a isso, enfim. Mas a política vai se dando nessa dinâmica. Vamos ver se daqui para frente o Brasil consegue evoluir em algumas lutas e algumas pautas, né? Bom, e a gente chega no caso concreto que tem a ver com o dia de hoje. Bolsonaro transferiu 135 mil dólares para a conta nos Estados Unidos por medo do governo Lula, dizem advogados. A defesa do ex-presidente afirmou que os valores não foram movimentados desde a abertura da conta em dezembro de 2022. Gente, o que revela isso aí não é o medo. O Bolsonaro não estava com medo de ter uma mudança econômica aqui no nosso país. Ele estava querendo fazer um grande colchão para se evadir, para ficar o máximo de tempo fora do nosso país, se as responsabilidades dele pelos crimes que ele cometeu fossem aplicadas ou fossem cobradas de uma forma mais efetiva, se ele tivesse uma decretação de prisão ali. Não é por outra razão que essa falcatrua envolvendo as joias e diamantes, ela estava sendo articulada de uma forma muito veloz para que ele pudesse levar também para os Estados Unidos esse conjunto de diamantes que faria ali com que ele tivesse um pé de meia ainda mais prolongado, só que a estratégia acabou não dando certo. E isso tudo, gente, faz sentido, ou seja, essa subtração desses bens muito valiosos, porque a sociedade brasileira ainda não estava sendo informada, isso não estava sendo objeto de nenhum tipo de discussão. Então eles achavam que quando isso fosse descoberto, o Bolsonaro já estaria de posse dessa fortuna toda. O que explica ele ter mandado tanto dinheiro lá para fora? Medo da economia. Então por que todo mundo ligado ao clã Bolsonaro não fez a mesma coisa? Por que os filhotes não fizeram a mesma coisa? Por que os políticos ligados a Bolsonaro não fizeram a mesma coisa? Por que o Paulo Guedes não fez a mesma coisa? O presidente do Banco Central não fez a mesma coisa? Os economistas brasileiros não fizeram a mesma coisa? Só Bolsonaro é que fez esse tipo de coisa. Os pastores ligados a Bolsonaro, que movimentam muito dinheiro, eles fizeram isso também. Pergunta para o Malafaia se ele pegou a montanha de dinheiro da igreja dele e botou lá fora. O Bispo Macedo, o R.R. Soares, o Valdemiro Santiago. Essa gente não teve essa inspiração divina, só o Bolsonaro, né? Mas ele quis levar também os diamantes lá para fora. Então, gente, as coisas vão mostrando algo que os próprios eleitores de Bolsonaro, muitos ainda não perceberam, que nós estivemos diante de um covarde, de um falastrão, de um fanfarrão, de um medroso e de um criminoso, que sabia que uma hora a conta iria chegar e está chegando lentamente. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse tipo de situação. E sobre os processos de Bolsonaro. Jair Bolsonaro já acumula
quase 600 processos, indica levantamento feito pelo Partido Liberal, pelo PL. Ontem essa notícia saiu na CNN. Então, gente, a fila vai andar, como eu tenho dito para vocês. Como que uma pessoa escapa de 600 processos ainda sem contar com os crimes cometidos durante a pandemia? É complicado, né? Sobre o perfil ainda econômico do Bolsonaro, de onde que ele tirou esse dinheiro, né? Eu tenho denunciado aqui, desde sempre, que o patrimônio do Bolsonaro, ele é absolutamente incompatível com o salário de um militar. Gente, ele tem 2 casas em condomínio na Barra da Tijuca, de frente para a praia. Tem um apartamento em Brasília, um grande apartamento. Tem uma casa em Angra dos Reis, tem outra casa no subúrbio carioca. E ainda ficou no final do governo com quase R$1 milhão na caderneta de poupança. Gente, não é brincadeira, né? A gente olha aqui tanta prestação, a declaração de bens de Bolsonaro de 2018 e 2020, que a gente vai ver que não dá, gente. Só vocês olharem aqui nos endereços onde o Bolsonaro tem casa, vocês vão ver aqui, ó. Tem casa até de 15 milhões lá no condomínio, na Barra da Tijuca. Tem aqui de 16 milhões, outro de 15 milhões, tem de 1,5 milhão, é mais baratinho, 1,5 milhão, né? Que aqui é um cubículo aqui, 2 milhões 180, enfim. 2 milhões 330, 2 milhões 600. Gente, é só vocês darem uma busca aí. Se vocês forem no apartamento em Brasília, lá na SQSW 306, vocês vão ver também apartamentos ali de 2 milhões e 40 mil reais, 3 milhões 350. Então, a declaração de bens de Bolsonaro, ela já revela que ele acumulou muito dinheiro sem ter condições formais desse dinheiro todo. Enfim, mas muita gente ainda acredita que a figura é honesta, né? E agora, com essa montanha de grana... Se vocês pegarem o vice do Bolsonaro em 2018, o general lá, o Mourão, e pegarem também o outro general, Braga Neto, em 2020, vocês vão ver que o patrimônio de ambos os generais é absolutamente irrisório perto daquele do ex-capitão, né? Então, quer dizer, os dois foram incompetentes em administrar dinheiro, mas o Bolsonaro foi um gênio, né? Isso nunca chamou a atenção de ninguém do círculo militar, não. Todos eles acham natural esse tipo de situação. E o que a gente vê de responsabilidades no governo Bolsonaro contra o povo brasileiro ainda está nesse patamar aqui, ó. O governo Bolsonaro paga R$260 o quilo de carne de pescoço de galinha para a aldeia da Amazônia. O preço é 24 vezes maior do que o mesmo produto vendido em outros contratos do governo. Além do pescoço de frango, outras carnes compradas não chegaram à aldeia. Gente, tudo isso se soma, né, ao genocídio consciente que foi cometido por esse governo contra os nossos indígenas. Então, a fila está andando, as coisas estão acontecendo e ainda bem que a gente tem esse espaço aqui para poder jogar essas informações, a gente poder falar dessas catástrofes do passado, cobrar responsabilidades e começar também, como nós estamos fazendo agora, né, analisar melhor os passos do governo que a gente ajudou a eleger. Eu fico por aqui, gente, um grande abraço e vamos continuar na nossa caminhada, tá bom? Até já, tchau.